Opa, boa noite novamente, pessoal. Então, como a gente vinha conversado, né, vamos seguir aqui com uma série de encontros sobre LLMs. Na verdade, seriam modelos recorrentes e toda essa questão desse problema sequencial também vai ser importante nos dados sísmicos e tudo, até chegar em LLM, Transformer, LangChain, LangGraph, vai ser nosso objetivo final. Conversando com o Ivan, a gente decidiu que um formato bom seria meio que um hands-on, né? Seria meio que uns notebooks, códigos, vez ou outra alguns slides, mas o importante é a gente desmistificar aqui alguns termos, a gente ir caminhando até chegar nesse objetivo da gente. Então, hoje, para dar início mesmo, eu preferi começar com modelos de linguagem, não necessariamente modelos treinados, mas o conceito geral do que é um modelo de linguagem, como é que funciona, e a gente vai ver que tem uma definição mais estatística, mais probabilística, e que uma parte deles pode ser treinado, é onde a gente quer chegar. Então, aqui a gente vai explorar essas questões do próprio modelo de linguagem, tokens, vocabulários. No final desse aqui, eu vou dar um exemplo bem simples de como funciona. Também vou passar por outro notebook aqui mais relacionado a embeddings. E, se der tempo, eu já mostro alguma parte mais teórica em uma apresentação aqui que eu preparei. Então, dando início aqui, como eu falei, o importante hoje é a gente ter uma base. A gente entender o básico para ficar perfeito para quando a gente seguir em frente. Então, modelo de linguagem, a gente pode entender como sendo um modelo probabilístico. Ele tem como objetivo modelar a linguagem. O nome já diz, modelo de linguagem. Então, o propósito dele é prever a probabilidade de uma linguagem, da estrutura, das sequências, das frases. E isso já é um conceito relacionado à estatística e linguística. Então, aqui essa definição, vamos usar ela aqui, eles prevêem a probabilidade, ou melhor, a distribuição de probabilidades da próxima palavra de uma sequência. Digo palavra, mas seria alguma coisa dotada de um significado elementar, né? Usar aqui palavra nesse sentido de texto. Então, antes de chegar no modelo de linguagem mesmo, outros conceitos importantes são os de tokens e vocabulários. A gente está lidando aqui com sequências, dados sequenciais, e eles são constituídos de unidades fundamentais, né? São sequências de alguma coisa. Esse alguma coisa que a gente vai tratar aqui é um chamado token. Pense no token como sendo uma estrutura, uma parte atômica dotada de um significado, que em conjunto com, pertencendo a uma sequência, tem uma semântica, tem um sentido ou algum significado. Um token ele pode ser definido de várias formas. A gente é acostumado a pensar em token como palavra, principalmente por causa do ChatGPT, que é mais ou menos assim como funciona, mas existem várias formas de tokenização. Uma delas, a primeira que eu vou falar aqui, vai ser a por palavra. Vocês estão vendo direito? Estão ouvindo? Travou tudo. Perfeito, aqui estão ouvindo perfeito. Travou meu vídeo. A primeira parte seria a tokenização por palavra, que é bem simples. Ela vai pegar o texto de alguma sentença, de alguma entrada, para ficar mais claro no exemplo, e quebrar por palavra. Então, a gente poderia usar, deixa eu dar um zoom. A gente poderia usar os próprios espaços e pontuação para quebrar essa sentença, essa sequência de entrada. Outro exemplo seria por letra, não precisa ser sempre por palavra, pode ser por letra também, que a gente faria caractere por caractere. Poderia ser também por subpalavra, em que seriam partes das palavras que funcionariam como tokens, e várias outras formas. Aqui as mais comuns, os exemplos das mais comuns. E além disso, existem alguns tokens especiais, no caso que são unidades que têm um significado, mas não fazem parte necessariamente do texto, do que vai ser lido. E como exemplos tem o token de padding, que vai fazer um preenchimento, token de início de sequência e de fim de sequência. Então, é como se isso aqui fizesse parte do texto, mas não da leitura em si. Ele só vai ter o significado que diz, que a sentença está começando aqui e está terminando aqui. Se eu quiser juntar várias e que elas tenham o mesmo tamanho, eu posso preencher os espaços que faltou com um token que não significa nada, né? Seria um padding. Também posso ter um token de palavra desconhecida. Se eu tenho meu vocabulário que tem um conjunto de palavras e de repente eu entro com uma sentença que alguma palavra não tem lá, algum token, vai ser substituído por esse token desconhecido e por aí vai.
No GPT, no BERT, tem vários tokens desses, cada um com o seu significado, esses tokens especiais. A gente vai dar o exemplo, mas até aqui entender que tokenização é esse processo de dividir a sentença em tokens, nas unidades que a constituem. E pode ser feito de diversas formas, e alguns desses tokens são diferentes, são especiais. Inicializar aqui esse notebook. Logo de início, vou importar aqui, para dar esse exemplo, o módulo de expressões regulares. Eu defino aqui um corpus. Vai ser como se fosse o meu dataset. Então, esse aqui que eu vou usar para construir o vocabulário, seria para fazer algum treinamento futuro, algo assim. E aqui, uma frase de exemplo. Primeira tokenização por palavra, eu falei, e a gente usa uma expressão regular para dividir, quebrar a sentença nessas ocorrências que sejam palavras, né? Se barra invertida W significa isso, com mais. Eu coloquei aqui esse sinal de menor que e maior que, porque foi o padrão que eu adotei para os tokens especiais, mas pode ser que não tenha também, ou alguma pontuação. Pontuação também tem significado. Ponto representa o final, interrogação representa a pergunta e tudo isso. Então é importante o modelo ter esse conhecimento. Então isso aqui também vão ser tokens. Então, dando um print aqui nisso, passando por essa função que vai tokenizar esse texto, a gente vê que a saída o texto foi esse, dados sísmicos são bastante importantes, e foi quebrado dessa forma, em palavras e pontuação. Isso aqui parece básico, mas é bem importante, porque cada modelo tem associado a ele um tokenizador. Tem um tokenizador do GPT, do GPT-2, do BERT, todo modelo tem associado. Então, alguns são bem mais complexos, são mais diferentes, outros são mais simples. A tokenização por palavra, por letra, vai dividir em caracteres. Eu estou só pegando a string e quebrando ela, caractere por caractere. Esse nível, essa granularidade da tokenização dos tokens, ele vai refletir na performance do modelo. Aqui tem uma vantagem grande do vocabulário ser reduzido quando é por caractere, que no caso só teria, contando com pontuação, né, vamos dizer 30, 40, ao invés de 5.000, 50.000, que é comum em vocabulários maiores. No entanto, o modelo teria mais trabalho para entender esse significado, para aprender essas combinações logo nas primeiras camadas. E aí seria necessário mais abstração, mais complexidade. Então, isso tudo é uma das coisas que você tem que levar em conta na hora de construir um modelo desse tipo. A tokenização de subpalavra hoje é mais comum graças ao GPT. Aqui nesse exemplo é tudo muito simples, que eu estou pegando simplesmente de 3 em 3 letras e tirando os espaços. Mas a ideia aqui é que a gente reaproveite tokens de algumas palavras para as outras. Isso reduz o tamanho do vocabulário, mas também não tanto quanto o caractere. Então, nesse exemplo aqui, está simples porque eu fiz por tamanho, né? Mas poderia ser algo mais complexo, como pegar o radical das palavras, pegar alguma inflexão que viria depois, prefixo, sufixo. Tudo isso poderia ser usado para quebrar dessa forma mais inteligente. E também tem outra vantagem, porque palavras podem ser formadas por essas subpalavras. Então, se você mandar uma palavra para o modelo que ele não tenha no vocabulário, ele vai meio que construir, né? Ele vai ter um significado para aquela sequência de tokens quebrados, digamos assim. Esse aqui é o que os modelos mais usam hoje. Então, nessa função aqui, fiz mais uma função para adicionar os tokens especiais. Estou tendo uma entrada, aí eu quero colocar esses dois elementos aqui. Que indica o início da sequência e o que indica o final. Então, executando isso, só faz mesmo um append. Pode falar, Débora. O Silvan, quando você quebra em subpalavras, você pode ter sobreposição de letras, uma letra fazendo parte de dois tokens diferentes. A ideia é que não tenha, mas tudo isso são critérios mesmo de cada tokenizador. A ideia mesmo seria reaproveitar, né? Aqui eu fiz um exemplo mais simples, que só foi por tamanho, 3 em 3 caracteres. Então ele vai pegando 3 em 3 e quebrando. No caso desses mais complexos, eles quebram de uma forma diferente, né? Então pode ser que tenha sobreposição, pode ser que não, mas normalmente não tem. Ô, Silvão, então, essa parte depende muito da língua, né? Português e inglês tem sufixo, prefixo diferente, né? Você vai ter que treinar específico uma língua ou dá para ser mais geral? Exatamente, depende muito da língua, mas no caso desses modelos multilíngua, eles têm tokenizadores mais gerais.
que não só tem letras assim, mas outros símbolos, né, de outras línguas. Então, seria um vocabulário imenso, mas mesmo assim não tão grande, porque justamente é feito esse processo de subpalavra. Pode perguntar, né? Eu não queria saber se... Então, mas eu acho muito interessante essa discussão que estão fazendo agora, porque além da linguagem natural, a gente poderia pensar em sequências que não necessariamente fossem sequências de linguagem natural, né? Então, Exato. a pergunta que o Thiago fez pode ser muito interessante se você quiser analisar também sequências, converte sinais em sequência de texto, a gente poderia ter superposição de caracteres, e aí eu teria como um overlap, né? E isso pode ser bem interessante, né? Sim, muito, gostando muito da sua apresentação. Viu? Realmente é interessante. Tem um caso que eu já trabalhei nisso, foi para Libras. Libras é em vídeo. O vídeo não tem essa questão, essa natureza discreta da linguagem escrita. Então, como seria um tokenizador para algo contínuo? Foram várias tentativas, né? A gente pode bolar métodos de discretizar, mas foi tentado camadas convolucionais e, como era o nome? Variational autoencoder, enfim, várias formas. E esse processo de tokenização, ele diz muito sobre realmente a performance. Você vê, eu já dou um exemplo aqui contínuo. Aqui é discreto. A gente consegue meio que colocar em código, descrever exatamente o que a gente quer como unidade fundamental. Em outras questões, nem tanto. Se fosse como seria um tokenizador para um dado sísmico? Será que a gente teria que converter se da própria natureza dos dados já existe um processo que um especialista pode fazer para tokenizar isso? Porque se tokenizar fica tudo muito fácil, né? A gente pode mandar para um transformer, fazer um treinamento auto-supervisionado, é o limite. Ou se a gente tem que bolar essas estratégias de converter contínuo para discreto através de convolução ou algo treinável. Né? Esse mundo de tokenizadores é realmente uma coisa interessante a se explorar. Mas sim e não, né? Aqui nessa questão da superposição. A questão mesmo é ter o significado elementar, é ter a semântica. Dependendo do problema, pode ter essa superposição, mas a ideia é um string de unidades discretas, de átomos, digamos assim. Mas você tinha algum comentário aqui? Pode seguir adiante. Vou seguir. Ok, a gente agora entende tokens, o que significa, essas unidades, toda essa questão, mas a gente precisa guardar eles em algum canto. A gente tem uma lista de todos os significados não, de índices, digamos assim, um índice de tokens. E é justamente o vocabulário. O vocabulário é o vocabulário, é o mesmo conceito que a gente tem da linguagem. É a coleção de tokens que o modelo conhece. Então, para cada modelo vai ter associado um tokenizador, como eu falei, e para cada tokenizador vai estar associado um vocabulário. É simplesmente uma lista. Isso aqui a gente já vê que vai depender dos dados também, porque eu vou criar um vocabulário a partir dos dados que eu tenho. Eu vou pegar isso aqui, tokenizar, e cada valor único eu vou colocar no meu vocabulário. E se eu entrar com uma palavra aqui que não existe, aí a gente vai ter que tratar de uma forma diferente. Pode ser por uma construção, né, pela subword, ou pode ser simplesmente por um token de unknown, que é não conhecido. Dando aqui o exemplo, esse vocabulário, tudo aqui eu estou fazendo muito simples. No caso real, isso aqui seria mais complexo. Eu estou usando esse corpus aqui, esse corpo de texto, vou tokenizar ele todo e vou criar uma lista. Essa lista vai ter os tokens especiais e uma lista dos elementos únicos desse processo de tokenização. O que é que significa? Vou mostrar aqui. Vou falar aqui o passo a passo. Depois que eu tokenizo o corpus, vai ficar assim, né? A lista de... Alguns são repetidos, né? Por exemplo, dados e dados. Aqui no caso, não vai ser porque tem o maiúsculo aqui. É outra questão que vai depender do pré-processamento. Mas vamos supor que o D. Aparece o D aqui, aqui e aqui. A gente vai pegar os elementos únicos, né? Fazer um set disso aqui e depois converter para a lista. E aqui vai ficar só sem repetição. Então, pronto. Aqui a gente já pode fazer um append, concatenar, na verdade, com outra lista, que seria dos tokens especiais, e a gente vai ter nosso vocabulário, para mostrar como ficou, tokens especiais e todos os outros tokens. Para fins de exemplos mesmo, eu estou usando a tokenização por palavra, eu acredito que fique mais fácil de entender, mas os outros casos também são válidos. O que é que eu vou fazer agora? Além de construir o vocabulário e tokenizar,
tem outro processo que eu tenho que fazer também. O modelo, principalmente se for neural, ele vai funcionar com dados numéricos. Não dá para eu passar a string para ele, esperar que ele entenda, né? Isso aqui para algum valor. Então, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa que vem à cabeça seria colocar um índice para cada um. 0, 1, 2, 3, 4. Claro que eu não posso usar esses valores diretamente, porque isso daria um viés. Algumas palavras teriam um valor, teriam uma magnitude maior do que as outras, que não é o que eu quero. Mas vamos converter para índice e depois a gente coloca de outra representação a partir desses índices para enviar para o modelo. E é o que aqui está fazendo. Estou criando 2 dicionários, né? Esse primeiro seria o token para index e ele vai ser construído a partir desse numerator, associar a cada string dessa um índice, que vai ser de 0 até o tamanho do vocabulário, e aqui o reverso. Aqui vai ser o índice para o token, são dicionários Python, né? Vai receber o índice inteiro aqui, e como saída vai ter o token, vai ter a string. Então aqui é a saída, esse mapeamento, e isso é útil para quando eu for já chamar o modelo, né? Para converter. E por isso é importante também a construção do vocabulário, e aqui a dependência dos dados que a gente vê. Todo o texto, dataset de entrada, está aqui. Então, esse é o conjunto, é o universo que o vocabulário que o tokenizador entende. Aqui eu estou criando algumas funções. Essa primeira vai tokenizar com os tokens especiais, né? Vai colocar o início de sentença e o final de sentença, depois que passa pela tokenização, né? Só que aqui, olha o que eu estou fazendo. Se o token não tiver no vocabulário, se ele tiver no vocabulário, retorna ele mesmo. Se não tiver, vai retornar o dia não, o desconhecido. E eu já vou dar um exemplo mais à frente, para ficar mais claro. Essa função seguinte, ela vai converter tokens para índices, vai pegar esse dicionário aqui, ele vai receber, seria esse, né? Vai pegar a lista de tokens e converter para os valores inteiros. E aqui faz o contrário, os índices para os tokens. Dando um exemplo aqui, dando esse exemplo, quando eu passo pela tokenizador com tokens especiais, ele vai adicionar esses 2 aqui. E se vocês perceberem no exemplo, não tem a palavra bastante aqui nesse corpus. Então, por isso, na hora da tokenização e de substituir pelos valores do vocabulário, foi colocado esse aqui. Ele não encontrou a palavra bastante. Então, é assim que fica. Dados sísmicos são, aqui não sei, importantes. O ponto, início da sentença, fim da sentença. Depois aqui eu chamo essa outra função para converter para índice. Eu tenho aqui essa lista. Isso aqui já está mais com cara de tensor, né? Isso aqui já seria o que entraria no modelo. E esse último faz de volta, reverte esse aqui e a gente espera que seja igual com esse primeiro resultado, ok? Algum comentário, alguma dúvida? Não, vou passar Uma para... perguntinha rapidinho, só Uhum. talvez deixa para o final, mas aqui nesse pré-processamento, nessa parte de análise, aquela coisa que se fazia antes de fazer stopworks, não se usa muito, né? Stopwords existe, né, a pipeline de pré-processamento, que é bem como em NLP, né? Stopwords, lematização, stemming, só que com os modelos grandes de linguagem, esse trabalho meio que ficou para o modelo. Então, Entendi. hoje já manda tudo, né? Já é uma abordagem mais Entendi. clássica, mas realmente é importante. Nesse caso aqui, eu Pode ser poderia... até ruim, né? Pode ser até Como? ruim tirar os stopwords, pode ser até ruim tirar um ponto, porque tem significado também, né? Exato. Perfeito, Em outros entendi. processos mais clássicos vamos supor, uma classificação de sentimento, algo assim, teriam algumas palavras-chave que ajudariam, né? Que isso aí seria um machine learning mesmo. A gente precisaria fazer esse pré-processamento, pegava só o que era necessário, mandava para o modelo, dependendo do problema. Hoje, como tudo é mais geral, né? Você é treinado com uma grande quantidade de dados e tudo, esse processo já fica com a cara do Deep Learning, né? Que já é o modelo que cuida disso. Também para ser tasks mais gerais. Mas bem lembrado. E no vocabulário, se tiver palavras assim inexistentes, né? No caso, palavras que estão erradas, também o modelo vai aos poucos descartá-la, né? Acho que não é, ou precisa ter esse cuidado ali no vocabulário, que no vocabulário basta aparecer uma vez que entra, né? Exato. Depende do modelo e do treinamento e dos dados. Porque se for uma coisa pequena, um modelo simples, pode ser mais impactado. Mas se for um modelo maior, com mais dados, mais treinamento, milhões de exemplos, esses casos poucos, né, eles meio que se dissolvem no próprio treinamento.
Perfeito. Então, é meio que não diria uma média. Mas isso que o Gustavo está perguntando, Silvão, se uma palavra for digitada errada, por exemplo, trocou uma letra ou outra, como é que ele viria isso? Na hora de construir o vocabulário, Não, na hora de testar, não, dado o vocabulário, depois quer testar uma sentença, dados são sim, muito importantes. Dados com 2D, por exemplo. pronto. Então, nesse caso, se a tokenização não levar isso em conta, vai ser substituído por esse desconhecido aqui. Deixa eu até dar o exemplo aqui. Vou substituir esse texto aqui, vou trazer ele aqui para baixo. Dados com 2D, desconhecido. Porque a tokenização foi feita aqui por palavra, né? Então, isso aqui não vai aparecer no vocabulário, porque o vocabulário foi feito a partir desses exemplos aqui. Tem dados escritos corretamente. Mas outra vantagem de usar é subpalavra, porque vamos supor que não tivesse isso aqui, mas tivesse um D aleatório, por algum motivo, e tivesse dados. Então, o modelo ia chamar 2 tokens, e um deles ia ter um significado. O outro não ia ser muita coisa, meio que ia ser descartado já no processo de inferência, na questão da geração regressiva e tudo. Mas é porque a gente trata aqui a um nível mais clássico, né? A gente tem poucos exemplos, é mais para exemplificar mesmo. Então, é algo que um token ele já faz uma diferença, que são poucos dados. Mas algo em larga escala, esse tipo de problema, é assim, claro que é interessante ter um pré-processamento, mas uma hora se torna até inviável, né? Um modelo grande de linguagem são terabytes de dados, praticamente impossível corrigir tudo, mas é isso, interessante mesmo ter trazido isso, porque muita parte é dissolvida realmente no treinamento. Imagino que LLMs pode ser visto como outliers, exatamente, exato. Meio que foge lá daquele... A gente vai ver se der, hoje não, mas nos próximos encontros, a gente estiver vendo o Transform e esse processo de como adiciona um significado a nível vetorial, como isso é influenciado por esses fatores, né? Um token que tem muito significado, outro que se relaciona melhor, que tem um match melhor com outro token, com outro vetor. Tudo isso é explicado melhor com esse formalismo já vetorial. Mas ok? Então, Silvão, oi? deixa eu fazer uma pergunta que era para ter feito no começo. À vontade. Bem, você está falando aí de dados sísmicos, né? Acho que são projetos de vocês, vai ter que fazer esse tipo de análise com dados sísmicos, né? Você está falando de LLMs. Eu vou fazer uma pergunta de leigo aqui, certo? O que é que vocês estão realmente querendo chegar, vamos dizer assim, com essas LLMs? Assim, eu estou perguntando porque eu estou querendo imaginar o que vem no final, assim, o que é que essas LLMs seriam capazes, vamos dizer assim. Eu entendo essa parte de tokenização, de treinamento de rede neural, tudo isso aí, eu estou entendendo tudo, beleza. Mas o que elas seriam capazes de fazer, vamos dizer assim, depois de treinadas com um vocabulário desse? É isso que eu estou querendo ainda entender, Tá. assim. Se eu me adiantei. Eu imagino, é uma parte mais em exploração, né? Mas eu imagino que tem 2 caminhos aqui. Um seria usar esse conhecimento de sequências, né? E de LLMs e tudo. Não necessariamente funcionaria com vocabulários assim, mas para criar modelos fundacionais para dados sísmicos. Isso seria um ponto. Deveria ter uma certa... Em algum ponto vai haver aí um aprendizado da semântica, no caso, né? Seria mais... entraria os 2 pontos, né? Poderia ser tanto um aprendizado dos padrões existentes nas sequências dos dados sísmicos, usando uma forma semelhante a essa de texto, como também usar LLMs para responder perguntas, né? Sobre esses dados. Uma espécie de RAG adaptado a dados sísmicos, a outro tipo de informação. Mas os outros membros aí podem colaborar melhor. Aquela história que ele vai transformar todos esses tokens aí em informação e vai consultar na hora de responder as perguntas, né? Um RAG seria meio que um índice, só que vetorial. A gente guarda informações prévias, né? Vamos dizer, um manual, algum edital, alguma coisa assim, um documento. A gente pega esses dados, converte para vetores, e na hora de fazer a pergunta, a gente converte a nossa pergunta para vetores também e faz uma busca nesse espaço vetorial. O que tiver mais próximo, a gente joga no prompt e forma a pergunta já com o contexto. Essa aí seria a ideia do RAG. Perfeito. E só uma curiosidadezinha. Elas são large por quê? Pela quantidade de dados que usa no treinamento ou é outra coisa?
dados e parâmetros. Esse termo de LLM, né, o large, ele vem mais da questão da emergência, né? Quando o modelo é treinado com muitos dados, ele é complexo o suficiente, ele começa a ser multitask. Então, ele consegue fazer coisas a partir de instruções. Então, é daí que a literatura hoje já lida com ele mais nesse contexto de multitask. A gente vai falar sobre tudo isso. É bem interessante, na verdade. Acho que alguém ia falar e eu interrompi. Não interrompeu não, só colocar um contexto para o Diego, porque Isso. LLM está na base de muitas coisas. Por exemplo, uma das atividades que a gente quer fazer no outro projeto é fazer uma interface por linguagem. Você pergunta, me dê um gráfico de alertas, tais, tais. Aí aparece o gráfico. Em vez de você fazer filtro, você faz em linguagem natural. E também, aí, na realidade, é pegar uma sentença, transformar em uma consulta SQL e imprimir um gráfico, né? Então, aí tá em um monte dessas coisas. Até lá a multiprova, aí você corrigir uma prova de um aluno, dado um espelho de prova, ele ir lá e corrigir, dizer quando o sujeito tirou, seria esse tipo de aplicação, né? Que está perseguindo aí. Não, é assim, beleza. A minha dúvida é nesse processo aí de implementação mesmo. Assim, eu sei que esses modelos fazem, quando eu olho para o ChatGPT, né, para o genérico ali, mas quando vocês colocaram que o vocabulário podia ser dados sísmicos, né, aí, enfim, aí tem um entendimento a mais aí para fazer esse paralelo, né? Mas, enfim, já deu uma clareada. Se surgir mais perguntas, eu vou fazendo aqui. Obrigado. Beleza. Então, assim, até agora, a gente construiu um vocabulário, tem um tokenizador, tem um corpus, né, que está servindo de dataset, e a gente já tem o que é necessário para construir um modelo de linguagem muito simples, para exemplificar. E que isso tudo tem a ver com a predição do próximo token. Como eu falei, é um modelo que ele vai receber uma determinada entrada, e ele vai ter como saída uma distribuição de probabilidades para o que vem a seguir. Então, tem uma frase que seria oi, boa, a gente já espera que a próxima palavra seja noite. Então, há uma certa interpretação probabilística, e é isso que a gente quer. Para cada elemento do vocabulário, a gente quer associar uma probabilidade a cada passo que permita a gente estimar a probabilidade de uma sentença, que seria a ideia inicial, e a gente também pode usar isso como geração. Se eu tiver essas probabilidades, eu posso fazer uma amostragem, seguindo essas distribuições probabilísticas. Esse exemplo aqui é totalmente inviável. É só mesmo a fim de exemplo. Eu coloquei aqui feito na mão mesmo, para mostrar como funciona, mas isso praticamente não existe. O que está sendo feito aqui? Para cada token, não coloquei todos de vocabulário, senão ia ficar muito extenso. Mas para cada token desse aqui, ele vai ter alguns outros tokens associados a um dicionário de dicionários, né, que vocês podem ver, associados a um valor, a uma probabilidade, cada um desses aqui. E a soma não está dando, não tá dando. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um modelo, uma função aqui que vai dizer predict next token, predizer o próximo token, e eu vou entrar com um valor, um token aqui. Eu faço uma verificação se ele está ou não, se tem uma probabilidade associada, se está ou não no vocabulário, e vou fazer uma amostragem de qual seria o próximo token baseado nas probabilidades. O próximo token seria uma lista vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais claro. Nesse exemplo aqui, o token atual eu coloquei dados. Então, quais seriam os próximos tokens? Os possíveis seriam esses, né? Que está sendo acessado a partir de probabilidades, é o acesso através do token atual, que é dados. Então, eu vou pegar esses valores aqui, essas chaves, né? Keys. Então, aqui vai ser essa lista, e eu vou pegar aqui embaixo as probabilidades. 03, 02. E aqui eu vou fazer uma amostragem. Então, nesse exemplo aqui de dados, vai ter 30% de chance do próximo token ser cíclicos, 20% de exceção, esse 10% ser essenciais e por aí vai. Tudo isso vai ter essa interpretação probabilística. Aí, beleza. Eu executo dado, esse aqui com dados, ele previu sísmicos. Se eu executar de novo, aí já foi o ponto, já foi o são. Está sempre mudando aqui, mas tem se eu executar isso aqui várias vezes, vai ficar próximo dessas probabilidades aqui, as ocorrências, né? Acontecer de acordo com essa distribuição aqui. Então, isso aqui seria uma função que simplesmente pega uma lista muito simples de probabilidades e prevê o que é que vem a seguir. Ok, essa é a ideia de um modelo de linguagem. Quando falar em modelo de linguagem, é algo assim.
tenho distribuições de probabilidades, e a cada passo eu quero saber as probabilidades do que vem a seguir. Tá, mas e como é que eu uso isso aqui para gerar uma sentença, gerar uma frase, um texto completo? Eu vou simplesmente gerar, daqui de dados foi para sísmicos. Agora, aí eu junto aqui em alguma variável, vai ficar dados sísmicos. Aí eu pego dados sísmicos e mando de novo para esse processo. Aí vai botar dados sísmicos são. Aí eu pego esse dado sísmicos são e mando de novo. E vou repetindo esse processo, iterativamente, até um critério de parada, né? Pode ser que atingiu o fim da sentença, ou pode ser que tenha atingido o limite que eu determinei. É exatamente o que eu faço nessa Já pode dar função. rapidinho uma perguntinha. Quando eu falo, por Uhum. exemplo, dados sísmicos são, eu estou falando dos tokens, não de uma sentença completa, né? Não entendi. Você falou, eu vou fazer dados, depois de dados vem dados sísmicos são. Mas cada vez eu estaria passando uma lista de tokens. Uma lista. Beleza, era Exato. isso. Obrigado. Ia passando a lista, aí ia gerando, aumentando cada vez mais a lista e repetindo esse processo. Nesse exemplo, como é muito simples, né? Eu estou fazendo só olhando para o último token. Não estou olhando para todos, né? Só para o último mesmo. Como se fosse um processo de Markov, né? Não é assim que os modelos grandes funcionam. Os modelos grandes, eles olham para tudo. Mas aqui é para dar uma ideia geral. Essa ideia que eu falei, coloquei aqui nessa função, que é gerar sequência. Vai pegar o token atual, que eu vou chamar de start token. Por padrão, eu coloquei esse SOS, mas eu posso colocar qualquer outro valor. E um tamanho máximo de 10, como padrão. Aqui eu estou colocando, enquanto o tamanho da sequência, eu inicializei aqui uma lista apenas com o token inicial, enquanto for menor do que o tamanho máximo, eu vou repetir esse processo de chamar essa função anterior, vai pegar essas probabilidades, prever o próximo token, e vai fazer um append nessa sequência. Aí no outro passo aqui já vai estar esse token atual, SOS, mais o que foi gerado. Aí eu repito, vai estar mais um, é sempre mais um. Se por acaso o modelo prevê o fim da sentença, da sequência, vai quebrar e vai sair da função. E vai retornar a sequência toda, um join aqui para ficar em string. Então, se a gente for gerando aqui, dados para ação. Não tem muita lógica aqui. Dados para ação para ação. É só para mostrar mesmo que esse processo de geração. E como seria essa lógica por trás. Aqui a gente vê esse critério de parada, né? Pode falar. Aquelas probabilidades ali em cima, então, seriam geradas automaticamente através do processo de treinamento, não é isso? Você fez na mão ali para... Exato. É exatamente o que a gente vai chegar aqui. Tudo isso aqui é completamente inviável fazer na mão, né? Então, mas a aí, ideia é analisar vários e vários textos, né? Ele vai aumentando essas probabilidades aí até passar o conjunto inteiro de treinamento. Seria isso. Exatamente. Até passar tudo e a gente define critérios, né? Uma loja diminuindo, já seria algo mais abstrato. Mas até aqui é importante vocês entendam essa lógica da geração autorregressiva, como é chamado. Então, pega a saída, coloca de volta na entrada, vai aumentando a entrada e vai mandando. E vai gerando assim. Eu vou até dar um print aqui na sequência, para vocês verem as listas. Aí. Tá vendo? A cada passo, eu comecei com esse primeiro, né? Que seria esse SOS. Aí nesse aqui no primeiro passo ele foi para sísmico. Sísmico estava com uma probabilidade de 30%. Aí colocou aqui. Eu tenho uma outra perguntinha aqui. Se essa memória da autorregressão, ela pode ser maior do que uma palavra? Ela, na maioria das vezes, é a sentença toda. E aí você tem umas probabilidades associadas a uma sequência de palavras. Isso. As probabilidades, na verdade, seriam para todo o vocabulário. Dizer que se o vocabulário tivesse, sei lá, 5.000 valores, então teria aqui 5.000 entradas para cada uma dessas. Eu reduzi aqui de propósito. Ele está perguntando assim, pelo que eu entendi, que também teriam probabilidades para combinações de tokens, né? Porque, por exemplo, se só são é uma coisa. Se vier dados sísmicos são, é outra coisa. Se vier para essenciais são, aí também são outras probabilidades, né? Pois então, normalmente, em modelos grandes, é mandada a sequência toda, completa, e com os mecanismos de atenção e tudo isso que a gente vai ver mais na frente, vai levar em conta tudo que tem aqui, e a probabilidade do que vem a seguir vai depender de tudo que veio anteriormente. Mas por esse exemplo ser muito simples e ser mais para ilustrar, eu coloquei que ele olhasse só para o último token. Então, ele vai olhar só mesmo para esse token atual. Hein? Vocês veem que aqui no final, ele é substituído pelo next token, que foi o predito. Então, você vai olhar para o último mesmo.
Mas é exatamente isso que vocês falaram. Vai olhar para a sequência toda e as probabilidades vão operar dependendo disso. Seria o contexto. Eu acho que está todo mundo ansioso aí pelo próximo passo, né? Mas só para ver se eu entendi. Eu O entendi próximo token, né, Gustavo? o próximo token, né? Mas essa questão de concatenando, né, e montando, isso impacta ali no seu modelo probabilístico. Então, no modelo probabilístico real, ele leva em conta ali na memória, ele já fica armazenado todo esse pré-conjunto, porque aí fica um negócio que deve crescer absurdamente. Ou ele Sim. olha, sei lá, 5 tokens últimos, sei lá, 10 tokens últimos, porque, não sei se faz sentido o que eu estou perguntando, porque se você subir um pouquinho, o teu modelo simplificado, mais um pouquinho, ele só é um token, a previsão do próximo. Isso. Como é que o contexto entra aí num modelo como esse, né? Você acha, Isso aí seria um modelo mais complexo. Seria um modelo que, exatamente, a janela de contexto. No exemplo se for um RNN, um LSTM, quanto maior, mais complicado. Você já vai perdendo memória, já vai tendo que lembrar de mais coisas. Se for um transformer, que é o que é usado mais hoje em dia, então vai ter um máximo, o tamanho máximo dessa janela de contexto. Sim. E que aí vai ser tudo que ele pode olhar de uma vez. Mas eu acho que você perguntou, né? De quanto você pode mandar. Acho que vamos clareando essas dúvidas do futuro depois com calma, tá tranquilo. Tá muito Sim, bom. sim. Seguir. Mas isso aí vem inclusive uma quebra de paradigma, né? Que foi das RNNs para o transformer. Porque a RNN, você passava um por vez. E ela tem um vetor de estado que ia atualizando sempre que você passava. Aí toda a informação da sequência de entrada ficava nesse vetor. Então aí já ia ter problemas de memória. Se fosse uma sequência muito grande, aí ia esquecer o que viu lá no início. Aí já é uma coisa que foi corrigida no transformer, que ele olha tudo de uma vez, tem acesso a toda a entrada de uma vez só. Mas, claro, tem o limite máximo, tem a janela de contexto. Ok. Então, como foi falado, isso aqui foi feito na mão, né? Realmente não é viável. A gente precisa de um dataset para fazer algo treinável aqui e entender essas probabilidades. Eu posso fazer um modelo muito simples, que ele vai só pegar a probabilidade da palavra baseada nas outras, a sequência de Markov, né? Depende só do anterior. Ou então eu posso fazer uma coisa mais complexa que já vai entender do contexto, já vai entender as nuances da linguagem, uma coisa mais abstrata, já mais parecida com o nosso pensamento, né? Então, tem uma escadinha aí de complexidade. E tudo isso vai ser refletido através dos dados e do modelo. Dando um exemplo aqui já de algo treinável, a gente já entra em redes neurais, uma introdução mesmo a essa recorrência. Isso aqui eu estou colocando mais por questões históricas, né? É bom a gente entender que são RNNs, LSTM, GRU, antes de passar adiante. Deixa eu mais aqui. Eu coloquei esse exemplo aqui em PyTorch, já para a gente ir se acostumando, já para ir tendo noção geral. E eu acredito que já seja interessante pular essa parte de redes tradicionais, né? Acho que vocês já deram uma olhada nisso, tá? Em MLPs, em processo em modo de treinamento, mas se não for o caso, a gente pode preparar inclusive um momento para isso. Mas a ideia aqui é entender que os dados agora são sequências, e a gente não tem mais essa coisa só de uma entrada e uma saída. Existe essa pegada aí sequencial, como eu falei no início. Nesse exemplo aqui, eu vou definir um modelo já que vai ser treinado a partir de um dataset. Esse dataset aqui é bem pequeno, mas eu gerei com o ChatGPT, né? Alguns exemplos de dados ciscos seguindo esse padrão, desses tokens aqui que eu defini. Tem aqui 100 exemplos de frases. Isso aqui a gente vai usar para construir o vocabulário, fazer todo aquele processo novamente. Só que agora a gente não vai fazer as probabilidades na mão, a gente vai prever usando uma rede neural recorrente. Já vou dar mais detalhes dessa arquitetura. Isso aqui não é mais mistério, que já foi feito anteriormente, né? A gente constrói o vocabulário, vai ser a partir dessa data aqui, que são essas frases. Foi feita a tokenização por palavra, aquela função que foi definida anteriormente, e coloquei esses dois tokens especiais aqui, né, que já tinham o início e fim da sequência. Defini aqueles dois dicionários de palavra para índice e índice para palavra, vai associar um número, né, e aqui essa função que vai tokenizar e pegar os índices.
Seria também aquilo, eu compactei aquelas outras funções em uma só. Aqui eu pego as sequências de entrada, todas essas sequências aqui, passo por essas funções, por essa função, entendeu? E depois converto para tensor. Eu não sei o grau de familiaridade com vocês do PyTorch, mas a gente pode também falar mais sobre ele. Mas não se preocupe muito com essas peculiaridades aqui, foquem mais na ideia geral que está sendo feita. Aqui eu estou definindo o meu modelo. Antes disso, eu quero só dar uns exemplos aqui de como ficaram esses dados. São tensores, né? Cada elemento dessa lista é um tensor, né, que é representado por uma lista aqui, que vai ser associado a uma frase dessa. Então, por exemplo, o uso de redes neurais recorrentes ajuda em previsões temporais. Isso aqui, em algum momento, foi convertido para tokens, a gente pegou os índices depois, converteu para um tensor. Então, a mesma lista que tem aqui em cima, do dataset, eu estou fazendo ela aqui na forma de índices, já pronto para enviar para o modelo. Okay? Então, isso aqui é... Silvão, como os tensores não têm a mesma dimensões, como é que ele compara isso lá dentro, a aproximação deles? Como eles não têm o mesmo tamanho, né? Você disse como colocar todos iguais. A gente usa o token de padding. Tá, para encher. O padding ele vai preencher e se uma frase for menor, ele vai colocar vários desses padding até ficar do Mas ele maior. Coloca no final, aleatoriamente? No final. Tá. No final. Então aqui a gente já está pronto para definir esse modelo, né? Seria um modelo recorrente. Vai funcionar assim. São 3 camadas que eu coloquei. E sendo que a primeira vai ser uma camada de embedding. Pense nisso aqui como uma camada linear comum de uma rede neural. Vai receber um valor que é do tamanho do vocabulário. Aqui é uma coisa meio sutil, porque ele espera receber um one hot. Seriam aqueles vetores que só tem zeros do tamanho do vocabulário e 1 aonde é a palavra. Vocês já podem ter visto isso em NLP. Mas depois eu entro em detalhes. E aqui a saída vai ser vetor de tamanho fixo, que vai ser esse embedding bin, a dimensão do embedding. Isso aqui vai ser a primeira entrada, né? Vai passar por isso aqui e de seguida vai para um RNN. Eu vou até entrar aqui nesses slides e já fica melhor de... Aqui é uma rede recorrente aberta no tempo, mais para exemplificar. Depois eu volto aqui direitinho e vou seguir na ordem. Mas tem uma entrada, que vai ser a entrada do item atual da sequência, e vai ter uma entrada também do estado. Lembra que eu falei do vetor de estado, né? Então, ela vai produzir uma saída, vai ser um vetor, e outra saída que vai ser o próximo estado. Então, isso aqui é aberto no tempo, vai ficar dessa forma. Eu tenho uma sequência que vai de x0 até xt, então passo x0, vai produzir um vetor, atualizo o estado, produz outro, e eu vou fazendo isso no decorrer da sequência. Depois eu volto para esses slides. Mas eu passo aqui, importante vocês verem que eu passo por um modelo recorrente, e no final disso, de todo esse processo, né, vai passando uma vez um item, depois o outro, assim sucessivamente, até chegar no último, esse vetor eu pego e mando para outra camada, que vai ser uma rede fully connect. Depois disso, a saída vai ser do tamanho do vocabulário. Ou seja, isso aqui tem uma interpretação probabilística. Eu posso considerar isso aqui como sendo simplesmente um problema de classificação, onde cada classe seria um token do vocabulário. Então, na própria arquitetura, eu tenho um modelo que ele tem como tamanho da entrada o vocabulário e a saída também. Ele vai receber um token e vai vai predizer o próximo, probabilidade. Né? E a partir disso, eu vou fazendo a amostragem. Vou adiantar aqui, o tempo já está perto, não dá mais para entrar em detalhes de tudo isso. Quero só que vocês vejam mesmo como ficaria depois do treinamento. Então, eu vou treinar esse modelo passando exemplos da seguinte forma. A sequência de entrada vai ser a sequência até o último valor. Então, como seria aqui? Processamento de dados geológicos requer grande capacidade. É aqui parado. Vou desconsiderar esse primeiro e último. O trabalho do modelo seria prever o que viria a seguir, que seria computacional. Só que da forma que isso está sendo feito, né, que é sequência e sequência, eu vou passar isso aqui e vou prever o D. Aí depois eu vou passar isso aqui e vou prever os dados. E assim sucessivamente. Esse vai ser o treinamento do modelo. A cada exemplo, ele vai tentar prever o que é que vem a seguir. E prever todas as frases também, né? Todas as frases. Todos os exemplos de todas as frases, essas combinações. Até formar tudo.
está dando a ele a próxima palavra para ele aprender, né? Isso, exatamente. É por isso que eu estou fazendo esse slicing aqui na entrada e no target. A entrada vai ser do início mesmo até o último, e o target vai ser do segundo, né? Indexando a partir daqui até o último. Então, quando eu fizer isso aqui, um exemplo, aqui, seria 4, 5, 141, 51, e vocês veem que aqui tem um shift, né? Esse daqui tá um mais para a direita do que esse, porque justamente a ideia é que esse daqui esteja associado com esse. Então, quando eu tiver um 4, eu prevê o 5 vai ser o 141, então esse aqui eu já tenho um batch de treinamento. O batch está sendo feito dessa forma, com todos esses exemplos aqui. E claro, isso aqui é muito simplificado, né? Mas já dá uma ideia de como é feito esse treinamento. Aqui treinou, coloquei só 100 épocas, e a loss foi diminuindo. A loss que eu usei foi a cross-entropia. Cross-entropia normalmente é usada para probabilidades, para classificação. E aqui dentro tem uma softmax. Por isso que eu não coloquei no modelo. É outro detalhe que não é tão importante agora, mas entendo que é algo necessariamente probabilístico. Eu tenho a entrada daqui e a saída vai ser os vetores ocultos, né, que eu vou usar na próxima, mais esse output aqui. E isso aqui vão ser os logits. Quando eu passar pela softmax, vão me indicar as probabilidades. Não se preocupe não. Então aqui eu criei uma função que vai fazer basicamente aquela geração autorregressiva. Vai receber um token inicial e vai chamar o modelo várias vezes, né, aplicando a softmax, pegando as probabilidades, e a partir daí, pegando essa pela a distribuição, aqui já pega o índice para a palavra, vai ser aquele dicionário que foi feito, que vai receber um valor inteiro, e a saída dele vai ser um string, né? E vai fazendo esse append. É a mesma lógica do que foi feito ali. E aqui eu vou gerando, como é probabilístico, né? Cada vez que eu rodar aqui vai ser uma frase diferente. A inteligência artificial revolucionou o processamento de dados. Essa frase pode nem estar, acredito que nem está aqui, mas o modelo foi gerando com base nessas probabilidades. Algumas nem precisam fazer tão sentido. Aqui ele pode estar só copiando mesmo, pode ter dado um overfit, mas outras nem tanto. Se vamos, sempre tem que iniciar com start sequence ou pode iniciar com outro token? Com qualquer token. Pode estar com camada superior possui compartimento plástico, previsão inferior. Aqui já foi. Claro que vai evolucionar, né? Então, são poucos exemplos, mas não precisa ser o token especial. Do ponto de vista do modelo, não existe token especial, né? Todo token é igual. Então, é só um artifício que a gente usa para quebrar a geração autorregressiva, né? Dando critério de parada, ou então para determinar onde é que as coisas estão começando. Mas nada impede que use qualquer token aqui como início. Tudo isso aqui que a gente viu é uma ideia básica de um modelo de linguagem. O ChatGPT, por exemplo, é uma versão mais complexa de tudo que a gente viu aqui. O que ele faz é simplesmente prever o próximo token. Ele é treinado dessa forma, para prever o que vem a seguir, e para gerar texto, é usada essa geração autorregressiva. Então, nesse caso, aqui é onde entraria a minha pergunta. O que são dados sísmicos? Aí, ele completaria a partir do que veio aqui. Então, já seria um contexto que eu estaria dando. No caso, esses modelos maiores, né? LLM e tudo. Então, no fim das contas, LLMs têm um propósito bem simples, que é prever o próximo token e gerar uma saída de forma autorregressiva. Tudo isso a gente viu aqui hoje. A ideia geral é tudo isso. E, claro, é treinado, né? É um processo treinado, tem uma grande quantidade de dados por trás, tem um modelo super complexo com muitas camadas, muitos parâmetros, mas vai funcionando, né? A gente vai dando dados, vai convergindo, até que chega uma hora que consiga generalizar bem. Pode falar, Deus. No final ali você respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Você disse, porra, aqui eu coloco a pergunta. Uhum. Eu já ia perguntar assim, pô, você mostrou uma aplicação aí que pela probabilidade ele vai montando frases até chegar num limite, mas eu não perguntei nada, então como é que ele sai falando assim, né? Qual é a aplicação disso no mundo real, né? Aí você me deu a resposta ali, né? Mas aí a pergunta depois é o seguinte, então quer dizer que para ele responder certo isso aí, na maioria dos dados que foram usados para treinamento, nesses textos que foram utilizados, teria que aparecer a resposta logo depois da pergunta. Exato. E não só aparecer a resposta assim uma vez,
mas se é algo que seja Várias, estatisticamente claro, viável. entendi. Então, Mas algo aí, assim para isso, que existe algum pré-tratamento de dados? Por exemplo, o ChatGPT, ele vai lá na Wikipedia, vai em zilhares de fontes. E não tem um tratamento assim de verificar se é verdade ou não, né? Claro que não, a pergunta depois da resposta, por exemplo, né? a pergunta depois da resposta, como assim? Quer dizer, a resposta depois da pergunta. Porque a partir do momento que você usa esse modelo aí para responder uma pergunta, é um modelo que diz assim, pô, qual é a probabilidade de Ah, depois entendi. desses tokens aqui, ó, o que são dados sísmicos, interrogação. O que é que vem depois? Aí vai pela probabilidade. Então, para isso que vem depois, a maior probabilidade de ser a resposta a essa pergunta, como você falou aí, os dados de treinamento têm que aparecer nessa sequência, né? A pergunta primeiro, depois a resposta. Não Concorda? Assim, é necessariamente. isso? Não necessariamente, né? Entendi. É porque, assim, a gente tratando aqui com poucos dados. Então, a gente já vê que o modelo ele não sabe muito bem dessa estrutura do texto, né? Ele pode cometer vários erros, tanto de sentido, coesão, coerência, gramática. Mas, se o modelo for extremamente complexo, não precisa estar nesse formato de pergunta e resposta. Porque, a partir do contexto, ele já vai conseguir olhar para onde ele quer chegar. Isso é isso, as propriedades emergentes. Ele é treinado, ele tem um conhecimento geral do mundo. Ele tem um conhecimento assim que são nas várias camadas, né? Não é só Entendi, não, mas ver, aceitei. Depois a gente vai ver isso aí, né? a gente vai ver. Não é Beleza. só através de ocorrência no treinamento do token a seguir, mas é através de uma abstração. Vai ter o conhecimento, aí tem aqui grandes volumes de dados requerem técnicas de processamento eficientes. Ele vai ter essa informação, mas em algum momento não necessariamente precisa estar aqui nos dados o que grandes volumes de dados requerem. Mas se eu perguntar o que é que eles requerem, aí ele vai meio que olhar para cá, porque ele vai entender não só o que vem a seguir, como é que eu vou dizer? Não vai entender só a questão da ocorrência, mas entender o que foi que o usuário perguntou e o que faz mais sentido com base no que ele sabe, colocar a seguir. É a escadinha da abstração, é bem legal isso. Emerge. Perfeito. Ou seja, para mim, até agora, a sua resposta disse assim: não, não é tão simples assim. Tenha calma que já já a gente chega lá. Vai fazer sentido. Vai fazer Isso. sentido mais aqui na frente. É algo mais interessante. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Esse modelo mais simples de linguagem, o Silva, é tipo o autocompleta do celular, uma coisa assim, né? Um exemplo. É exatamente isso. O celular está fazendo o mesmo trabalho do modelo de linguagem. Ele está sendo um modelo de linguagem, né? Ele está pegando também, também aprende com você, né, com os padrões, mas não é tão complexo assim. Mas é um exemplo bom. Então, assim, pessoal, eu acho que por hoje tá de bom tamanho. Se vocês quiserem abrir um espaço aí para uma discussão ou falar mais sobre isso aqui, na próxima, eu já queria falar mais de embeddings, para aqui no notebook, e a gente passar mais uma parte teórica desses slides aqui. Vai dar uma noção geral que não seja necessariamente do código. A gente escolheu começar por código, né, para ser uma coisa mais hands-on, mais palpável, mas a gente pode ir adaptando. Como eu falei, depois disso aqui, que entender direito em modelos recorrentes, a gente passa para os modelos mais avançados, que é o que a gente vai usar.